O saguão de embarque no aeroporto de Lisboa, a porta 7B, pulsava com uma energia inquieta. Telas piscavam com atrasos em vermelho e promessas de pontualidade em verde. Anúncios ecoavam no teto abobadado, engolidos pelo arrastar de centenas de malas e o som de sapatos em piso de mármore. Tomique, no meio de tudo, Sofia Mendes segurava a mão de seu filho, Lucas, de 6 anos, enquanto puxava a mala de rodinhas. Lucas parecia minúsculo sob o peso de sua mochila, com a cabeça de um boneco de pelúcia espiando pelo zíper. Ele olhava para o luminoso painel de embarques com os olhos arregalados, a voz cheia de esperança. "É a nossa vez já, mamãe." Sofia sorriu fracamente, embora sua mandíbula doesse de tanta tensão. "Quase, querido." Ela mantinha a outra mão firmemente no puxador da sua mala surrada, a mesma que a acompanhava desde a faculdade. Suas rodinhas emperravam em cada fresta do piso. Nas palmas de suas mãos havia calos discretos que nenhum creme conseguia suavizar. Lembranças de turnos duplos e noites sem fim a limpar escritórios. Ao chegarem ao balcão, Sofia colocou cuidadosamente um envelope de notas e moedas diante do funcionário da companhia aérea. Ela havia contado o dinheiro 3 vezes no táxi. O aluguel estava pago, a comida racionada, cada despesa reduzida ao mínimo para que ela pudesse pagar esta viagem. Não era apenas uma viagem. Era a chance dela de comparecer a um tribunal em Coimbra para garantir que Lucas ainda tivesse um lar. O funcionário, um jovem com cabelo impecável e paciência cansada, começou a contar. Moedas tilintavam, uma após a outra na bandeja. O estômago de Sofia se contraía a cada som. Lucas se apoiou no quadril dela, descansando a bochecha na manga do casaco, alheio à tensão que os envolvia. Finalmente, o funcionário parou. Ele apertou os lábios, depois soltou um suspiro. "Sinto muito, senhora. Falta dinheiro. 42,60 euros." As palavras a atingiram mais forte do que ela esperava. Seu peito se apertou. Ela tateou instintivamente a carteira, sabendo que já estava vazia. "Por favor, você não pode segurar a passagem? Eu posso... Receio que não possa emitir a passagem sem o pagamento total." Sua voz era gentil, mas definitiva. Ele deslizou as moedas de volta. Lucas levantou a cabeça. Seus olhos buscaram o rosto dela. "Mamãe, a gente não vai para casa?" A garganta de Sofia se fechou. Ela forçou uma respiração firme. "Nós vamos dar um jeito." Atrás dela, alguém se moveu impacientemente. Ela sentiu o calor de um olhar, do tipo que notava seu casaco desfiado, os sapatos gastos, as moedas espalhadas como prova de fracasso. Ela recolheu o dinheiro com as mãos trêmulas, os dedos enrijecidos tanto pelo frio quanto pela vergonha. Então, uma voz baixa cortou o barulho. "Calma, resoluta. Adicione a passagem dela à minha." Sofia congelou. Lentamente, ela se virou. O homem parado um passo atrás dela era alto, de ombros largos, vestido em um terno escuro que parecia ao mesmo tempo casual e caro. Sua presença parecia silenciar o ar ao redor. Ele estendeu um cartão preto e elegante entre 2 dedos, sem hesitação, sem cerimônia, apenas uma ação limpa e final. O funcionário se endireitou imediatamente. "Claro, senhor." Ele passou o cartão, digitando rapidamente. Sofia piscou, a respiração presa. "Não, eu não posso deixar você..." O olhar do homem encontrou o dela brevemente. Frio, ilegível, mas não indelicado. "Já está feito." Lucas olhou para ele, com os olhos arregalados, como se o estranho tivesse acabado de realizar um truque de mágica. Os lábios de Sofia se abriram para protestar, mas nenhuma palavra saiu. Em vez disso, ela baixou os olhos, pressionando a palma da mão sobre o cabelo de seu filho.
Quando o funcionário entregou as passagens, Sofia as aceitou com as 2 mãos. Obrigada, ela sussurrou, com a voz instável. O homem deu um único aceno, já voltando sua atenção para a fila. Mas naquele breve momento, seus olhos se moveram para baixo, captando as marcas na mão dela, enquanto ela segurava a mala. Sua expressão mudou, quase imperceptivelmente, da neutralidade para algo mais distante. Um pensamento, uma memória. E então, desapareceu. Sofia se virou para o portão, com Lucas puxando sua manga. Ela caminhou em frente, com a passagem na mão, mas seu coração batia mais forte do que o som da mala. Ela nem sabia o nome dele. No entanto, seu gesto pairava como um peso que ela não podia largar. A área de embarque era um turbilhão de vozes e malas. Famílias se aglomeravam em fileiras de cadeiras de plástico. Viajantes a negócios digitavam furiosamente em laptops e os alto-falantes estalavam com atualizações sobre voos atrasados. Sofia levou Lucas a um par de assentos vazios. Lucas olhou pela janela para os aviões que deslizavam suavemente pela pista, sua excitação momentânea eclipsando a tensão do balcão. Sofia se sentou na cadeira com uma respiração lenta. Seus dedos ainda tremiam levemente enquanto ela alisava as passagens sobre o colo. O alívio se misturava com o desconforto, gratidão pela ajuda do estranho, mas também o incômodo de dever algo que ela jamais poderia retribuir. Lucas puxou a manga dela. Mamãe, aquele é o nosso avião, né? Aquele com a cauda azul? Ela forçou um sorriso. Sim, é aquele. Nós vamos entrar logo. Sua voz trazia uma segurança que ela não sentia. Sob sua superfície calma, seus pensamentos voltaram para o homem na fila. A calma simples em sua voz, a forma como ele dispensou a hesitação do funcionário com uma única frase. Adicione a passagem dela à minha. Quem era ele? A chamada para o embarque interrompeu seus pensamentos. Os passageiros se moveram em uma longa fila. Sofia segurou a mão de Lucas e a velha mala. Passo a passo, eles se aproximaram do portão. Ao entregarem as passagens, Lucas se virou para olhar para trás e congelou. Mamãe, é ele. Sofia seguiu o olhar do filho. Alexandre Pereira estava apenas alguns passageiros atrás, alto o suficiente para se destacar na multidão. Seu casaco do terno estava dobrado sobre o braço, sua expressão ilegível enquanto esperava sua vez. O pulso de Sofia acelerou. Ela se virou para a frente rapidamente, guiando Lucas pela ponte de embarque. O zumbido metálico do túnel ecoava a cada passo. Dentro do avião, Sofia encontrou seus assentos, um par estreito perto da asa. Ela ajudou Lucas a se sentar, aninhando seu urso contra o peito. O menino já tagarelava baixinho sobre nuvens e janelas. Sofia se sentou ao lado dele, afivelando o cinto. Ela pensou que o momento no balcão estava no passado, um breve ato de bondade de um estranho que ela nunca mais veria. Mas enquanto os passageiros continuavam a embarcar, ela sentiu antes de ver a mudança no ar, a consciência da presença. Alexandre Pereira caminhou pelo corredor. Sem desviar o olhar, ele se acomodou em um assento em frente ao deles, uma fileira à frente no corredor, perto o suficiente para que Sofia pudesse ver a linha de seu maxilar. O controle calmo na forma como ele colocou sua pasta debaixo do assento. Os olhos dele se encontraram por um breve instante, os dela incertos, os dele firmes. E então, a voz da comissária de bordo preencheu a cabine, instruindo os passageiros a desligar os eletrônicos. Sofia se virou para Lucas, acariciando o cabelo dele enquanto ele se encostava nela. Mas seus pensamentos não estavam mais nas instruções de segurança. O homem que acabara de alterar o curso de seu dia estava a poucos metros de distância, silencioso, mas inevitável, e ela não podia ignorar a verdade que surgia silenciosamente em seu peito.
As histórias deles, de alguma forma, mal haviam começado a se entrelaçar. CTA, o que você acha que vai acontecer a seguir? Deixe sua opinião nos comentários. As luzes da cabine diminuíram à medida que o avião decolava. A cidade de Lisboa encolhendo em uma dispersão de pontos laranja sob as asas. Sofia segurou Lucas perto, sussurrando sobre as nuvens, as montanhas que eles veriam em Coimbra, a casa que ainda os esperava. No começo, Lucas estava inquieto de excitação, pressionando o rosto contra a janela. Mas 1 hora depois do voo, sua energia diminuiu. Ele se encostou no braço de Sofia, as bochechas coradas, a respiração rasa e irregular. Ele murmurou, com a voz estranhamente fraca: "Mamãe, a cabeça está a doer." Sofia tocou a testa dele, o coração apertado. Sua pele estava quente, muito quente. O pânico apertou seu peito. Ela tateou a bolsa em busca de um pano úmido, mas tudo o que tinha era um lenço amassado e uma garrafa de água quase vazia. Lucas gemeu, aninhando-se ao lado dela. Dói. Suas mãos tremiam enquanto ela derramava as últimas gotas de água no lenço, pressionando-o suavemente na pele dele. Não era nada, mal um gesto, mas era tudo o que ela podia fazer. Do outro lado do corredor, Alexandre Pereira estava lendo uma pasta de documentos. Agora seu olhar se desviou. Ele notou a palidez do menino, o desespero nos movimentos de Sofia. Lentamente, ele soltou o cinto e se inclinou. Com licença. Sua voz era calma, baixa o suficiente para não assustar. Seu filho? Ele tem febre? Sofia hesitou, dividida entre o orgulho e o medo. Ele está só um pouco quente. Eu me viro. Mas Lucas soltou um gemido suave, e a verdade falou mais alto que suas palavras. Alexandre apertou o botão de chamada. Uma comissária de bordo apareceu, eficiente, mas preocupada. Vocês têm um termômetro? Paracetamol infantil? Ele perguntou com autoridade tranquila. Em poucos minutos, um pequeno kit chegou. Alexandre entregou a Sofia uma garrafa de água mineral gelada de sua própria bagagem de mão. E então firmou a mão dela, enquanto ela incentivava Lucas a beber um gole. Seus movimentos eram práticos, quase instintivos. Mantenha-o hidratado, ele disse. O remédio vai ajudar a baixar a febre. Sofia olhou para ele, procurando algo em sua expressão. Julgamento, pena, obrigação. Mas seus olhos não mostravam nada disso. Apenas foco, e por baixo, algo mais difícil de nomear, uma compreensão silenciosa. Lucas, acalmado pelo toque da mãe e pelo ritmo lento do avião, adormeceu num sono inquieto. Sofia afastou o cabelo úmido da testa dele, sussurrando baixinho, a voz embargada de alívio. Obrigada, ela disse finalmente, olhando para Alexandre. Não sei o que eu teria feito. Alexandre se recostou, seu olhar voltando para a pasta por uma questão de aparência. Embora sua voz carregasse algo mais pessoal, quando ele respondeu. Ninguém deveria ter que lidar com isso sozinho. Os motores zumbiam constantemente. Lá fora, a noite se estendia infinitamente pelo céu. Dentro da cabine, 3 vidas estavam a poucos metros de distância, separadas, mas já ligadas por uma cadeia de momentos frágeis demais, humanos demais, para serem descartados como acaso. A jornada continua. O zumbido constante dos motores carregou as horas. Sofia mantinha a mão no peito de Lucas, contando cada subida e descida. A febre dele havia diminuído, graças ao remédio, embora ele ainda se movesse inquieto em seu sono. A voz do capitão rompeu a cabine. Senhoras e senhores, aqui é o capitão. Devido a um problema técnico, faremos um pouso não programado em Faro. Por favor, mantenham a calma e sigam as instruções da tripulação. Uma onda de inquietação se espalhou entre os passageiros.
O estômago de Sofia se apertou. Lucas precisava de descanso, não de mais interrupções. Ela beijou a têmpora dele, sussurrando: "Está tudo bem, querido. Nós vamos ficar bem." O pouso foi mais áspero que o normal, os pneus guinchando contra a pista. Quando o avião desacelerou, as luzes piscaram e se estabilizaram. As pessoas aplaudiram nervosamente, gratas por estarem seguras. Terminal, o caos se desenrolou. Longas filas, voos de conexão atrasados, viajantes cansados. Sofia carregou Lucas nos braços, a pequena cabeça pesada em seu ombro. Ela parou no balcão de serviço, onde o agente anunciou: "Todos os voos de conexão foram cancelados até amanhã de manhã. Os vouchers para hotéis próximos são limitados. Famílias com crianças pequenas terão prioridade." Sofia tateou a carteira. A matemática era cruelmente simples. Mesmo com um voucher de desconto, ela não tinha o suficiente. Seus lábios tremeram enquanto ela perguntava: "Há algum lugar onde possamos ficar dentro do terminal? Apenas por esta noite?" O agente balançou a cabeça. "Sinto muito, senhora. Não é permitido pernoitar aqui. A senhora precisará providenciar acomodação." Sofia se virou, com as pernas fracas. Ela avistou uma fileira de assentos de metal contra a parede, frios, duros, mas gratuitos. Ela baixou Lucas cuidadosamente, ajeitando o cabelo dele. As pálpebras dele tremularam, confusas. "A gente já está em casa?" ele perguntou fracamente. A garganta dela se apertou. Ela forçou um sorriso. "Ainda não. Apenas descanse, querido." Uma sombra caiu sobre eles. Alexandre Pereira. Ele não tinha bagagem nas mãos, apenas aquela expressão composta e ilegível. Ele olhou de Sofia para o menino e depois para a fileira de cadeiras frias. "Isso não vai dar certo", ele disse baixinho. Sofia ergueu seu orgulho como um escudo frágil. "Nós vamos dar um jeito. Obrigada." Alexandre fez uma pausa, então falou com a mesma autoridade calma que usou no avião. "Eu pago um quarto. Deixe o menino dormir direito." Sofia congelou. Cada instinto lhe dizia para recusar. Ela passou anos se virando sozinha, nunca dependendo de estranhos. Mas a respiração de Lucas estava superficial, seu pequeno corpo aninhado contra o braço de metal da cadeira. Ela sussurrou, mais para si mesma do que para Alexandre: "Ele só precisa de uma cama." Alexandre acenou uma vez. "Exatamente." Por um longo momento, ela olhou para ele, o homem que apareceu primeiro no balcão, depois no assento em frente, e agora aqui, em seu ponto mais baixo novamente. Ela não viu pena em seus olhos, apenas uma insistência silenciosa. Finalmente, Sofia exalou. "Tudo bem, só por esta noite." Alexandre deu um breve aceno e gesticulou para o balcão do hotel. Enquanto ele caminhava para organizar o quarto, Sofia pegou Lucas nos braços novamente. Desta vez, em vez de resistir à ajuda, ela se permitiu aceitá-la, se apenas por seu filho. A noite em Faro tinha acabado de começar, mas algo já havia mudado. O lobby do hotel em Faro era claro e polido, o tipo de lugar por onde ela normalmente passaria sem jamais ousar entrar. O piso de mármore ecoava sob seus sapatos desgastados, enquanto ela carregava Lucas, a cabeça dele pesando em seu ombro. Alexandre lidou com o check-in com eficiência silenciosa, seu cartão deslizando pelo balcão sem hesitação. Sofia manteve distância, agarrando seu filho com mais força, sentindo ao mesmo tempo gratidão e desconforto. Ela sussurrou para Lucas: "Só uma cama, querido. Aí você vai se sentir melhor." Um mensageiro se ofereceu para ajudar com sua mala, mas ela balançou a cabeça rapidamente. A mala velha era leve, cheia pela metade, e ela não estava pronta para se desfazer dela. Eles subiram no elevador em silêncio. Alexandre estava alto,
seu reflexo nítido nas paredes espelhadas, enquanto os olhos de Sofia permaneceram fixos no menino adormecido em seus braços. Quando as portas se abriram, Alexandre gesticulou para o corredor. "O quarto de vocês é este." Dentro, o espaço era quente, com lençóis brancos e nítidos e cortinas pesadas que abafavam o barulho da cidade. Sofia deitou Lucas com cuidado, ajeitando o cobertor em volta dele. A pequena mão dele alcançou instintivamente a dela, mesmo em sono. Ela se sentou na beira da cama, exalando o cansaço do dia. Alexandre colocou a chave do quarto na mesa. "Eu organizei em seu nome. Ninguém vai incomodá-los." Sofia olhou para cima, incerta de como preencher o espaço entre a gratidão e o orgulho. "Você já fez mais do que o suficiente." A resposta dele foi calma, mas firme. "Eu vi uma criança que precisava de descanso. Isso é motivo suficiente." Pela primeira vez, ela notou algo em sua voz, um traço de cansaço, que não pertencia a um homem intocado por dificuldades. Antes que ela pudesse responder, Lucas se mexeu, soltando uma tosse suave. Sofia o alcançou imediatamente, ajeitando o cabelo dele. Alexandre olhou para o menino. Depois, silenciosamente, se dirigiu para a porta. "Descansem. Amanhã tudo estará mais claro." Ela quis argumentar, explicar, perguntar por que um homem como ele se importava. Mas as palavras ficaram presas. Em vez disso, ela simplesmente acenou com a cabeça. Quando a porta se fechou atrás dele, Sofia sentou na luz fraca, sua mão repousando no pequeno peito de Lucas. O lençol tinha um cheiro suave de lavanda. O ar estava quente e seguro. Pela primeira vez em semanas, ela se permitiu acreditar que eles poderiam passar a noite sem medo. No entanto, no corredor, Alexandre parou perto do elevador, olhando para os números que brilhavam acima. Sua mandíbula se apertou, e no silêncio, ele murmurou para si mesmo: "De novo, não." A luz da manhã entrava pelas cortinas, suave e dourada, caindo sobre a pequena figura aninhada ao lado de Sofia. A febre de Lucas havia diminuído, sua respiração estava uniforme, os cílios tremulando em sono. Sofia se sentou lentamente, os eventos do dia anterior retornando em fragmentos. A passagem, o avião, a bondade de um estranho que já não era tão estranho. Uma batida suave soou na porta. Ela congelou, instintivamente protetora, antes de abrir apenas uma fresta. Alexandre estava lá, segurando 2 copos de papel de café e uma pequena sacola parda. "Eu pensei que vocês não tivessem jantado", ele disse simplesmente, "ou tomado o café da manhã." Sofia hesitou, depois se afastou para deixá-lo entrar. Ele colocou a sacola na mesa, pãezinhos e frutas, nada extravagante, e colocou um dos copos ao alcance dela. "Você não precisava", ela murmurou, seu orgulho se chocando com a gratidão. "Eu sei", ele respondeu, pegando a cadeira perto da janela. "Mas eu o fiz." O quarto estava silencioso, exceto pela respiração suave de Lucas. Sofia desembrulhou um pão, partindo um pedaço, seus dedos tremendo ligeiramente. Finalmente ela perguntou: "Por que você está fazendo isso? Você nem nos conhece." O olhar de Alexandre permaneceu na cidade lá fora, a paisagem urbana meio escondida pela neblina da manhã. "Eu sei o suficiente." Ele fez uma pausa, escolhendo as palavras com cuidado. "Ontem, naquele balcão, você me lembrou de alguém que eu perdi. Eu não pude ajudá-la, mas eu posso ajudar você." As palavras pairaram entre eles, pesadas, mas não invasivas. Sofia o observou, notando a quietude em sua postura, a forma como sua mão se apertou em volta do copo de café. "Eu sinto muito", ela disse baixinho. "Quem quer que ela tenha sido, eu posso ver que ela importava." Ele se virou, então, sua expressão firme, mas sombria. Ela importava, e nada mais. Lucas se mexeu,
sentando-se sonolento, esfregando os olhos. Mamãe? Sofia se inclinou, ajeitando o cabelo dele. Está tudo bem, querido. Estamos seguros. Ela ofereceu a ele um pedaço do pão, e ele o pegou com as pequenas mãos, olhando curiosamente para Alexandre. Ele é seu amigo? Lucas perguntou com uma franqueza inocente. Os lábios de Sofia se abriram, incertos. Alexandre respondeu em vez disso, sua voz gentil de um jeito que a surpreendeu. Talvez ainda não, mas eu espero que sim. Lucas sorriu fracamente antes de voltar ao seu café da manhã. Sofia olhou para Alexandre, algo não dito passando entre eles. Pela primeira vez, ela não sentiu que devia algo a ele, apenas que estavam compartilhando um momento frágil de honestidade que nenhum dos dois esperava. A vingança do destino. A noite se estendeu silenciosa no hotel. Lucas finalmente havia voltado a dormir após uma tosse leve, e Sofia, Yahalosta, caiu em um sono inquieto no sofá-cama. Uma voz abafada a despertou. Não alta, controlada, deliberada, mas que passava pelas paredes finas do corredor. Ela se levantou, tomando cuidado para não acordar Lucas, e abriu a porta apenas uma fresta. Alexandre estava no final do corredor, com o telefone pressionado no ouvido, sua figura alta delineada contra a luz fraca da saída de emergência. Seu tom era baixo, mas cada palavra carregava peso. Não, eu não pude salvá-la. Eu fiz de tudo. Médicos, tratamentos, dinheiro, nada importou. Ela se foi, e eu vivo com isso todos os dias. Sofia congelou. As palavras a atingiram com uma honestidade crua que ela não esperava de um homem tão composto. Silêncio na linha. Então, sua voz novamente, mais baixa, quebrada. Talvez desta vez eu possa fazer algo certo. Talvez ajudá-los me ajude a respirar de novo. O peito dela se apertou. Ela não deveria estar ouvindo isso. Ela sabia. Mas não conseguia se mover, presa na dor de sua confissão. Alexandre encerrou a chamada, deslizando o telefone no bolso. Por um longo momento, ele apenas ficou ali, os ombros pesados, antes de se virar e voltar pelo corredor. Sofia fechou a porta suavemente, com o coração acelerado. Ela olhou para Lucas dormindo tranquilamente, depois para a porta. Pela primeira vez, ela percebeu que isso não era apenas bondade de um estranho. Era um homem carregando um luto, tentando de alguma forma se redimir. E embora ela não entendesse completamente por que seus caminhos haviam se cruzado, ela sabia de uma coisa. Eles não eram mais apenas passageiros no mesmo voo. As vidas deles haviam começado a se entrelaçar de maneiras que nenhum dos dois havia escolhido, mas que nenhum poderia ignorar. Na manhã seguinte, o lobby do hotel era um borrão de viajantes arrastando malas, vozes se sobrepondo, anúncios ecoando da televisão. Sofia guiava Lucas pela mão, sua mala velha bamboleando atrás deles. Ela havia planejado pegar o primeiro voo disponível para Coimbra. Tudo o que ela queria era chegar lá antes da audiência com seu ex-marido. Alexandre esperava perto do balcão da concierge, já falando com o funcionário. Sua presença, firme e composta, se destacava no meio do barulho. Quando ele viu Sofia, sua voz suavizou. Eles cancelaram os voos da manhã, ele disse. Atrasos mecânicos. O próximo assento confirmado para Coimbra é só tarde da noite. Os ombros de Sofia caíram. Tarde da noite? Seus olhos se moveram para Lucas, que se encostava ao lado dela, visivelmente cansado. Isso não deixa muito tempo antes da audiência. Alexandre hesitou. Depois ofereceu. Eu posso colocar vocês em uma conexão mais cedo, um voo particular, partindo em 2 horas. As palavras soaram mais pesadas do que ele pretendia. O instinto de Sofia reagiu. Particular? Isso... Eu não posso pagar por algo assim. Eu não pedi para você pagar.
Alexandre respondeu calmamente. Já está tudo arranjado. 1 assento para mim, 2 para vocês. Sofia balançou a cabeça. Eu não posso continuar aceitando. Você pode, ele a interrompeu, seu tom mais firme do que antes, mas não indelicado, porque não é sobre dívida, é sobre fazer você chegar em casa a tempo. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles. O peso do orgulho e da gratidão se chocavam no peito de Sofia. Lucas olhou para ela com os olhos arregalados. Mamãe, a gente pode ir? Eu não gosto de esperar em aeroportos. Sofia exalou, se controlando. Tudo bem, ela disse baixinho, mas só por causa dele. Ela descansou a mão no ombro de Lucas. Alexandre deu um breve aceno, não triunfante, apenas resolvido. Ao saírem, o vento de faro cortava afiado e frio. Um carro preto elegante esperava na calçada. O motorista uniformizado segurando a porta. Sofia sentiu a pontada de desconforto novamente. Mundos colidindo, o dela e o dele, mas Lucas a puxou para frente, ansioso para entrar. A viagem para o aeródromo menor foi silenciosa. Sofia olhou pela janela, a cidade recuando para trechos abertos de terra salpicada de neve. Alexandre sentou em frente a ela, as mãos entrelaçadas, o olhar distante. Finalmente ela perguntou: Por que Coimbra? Por que você estava naquele voo, para começar? Ele encontrou os olhos dela, calmo, como se estivesse pesando o que revelar. Negócios e algo que estava em falta. Mas agora, eu acho que estar naquele voo não foi um acaso. Sofia se virou para a janela, inquieta, mas incapaz de descartar a sensação. Algo em suas palavras, em sua presença, nos laços invisíveis de luto e necessidade, tudo os estava puxando para a mesma corrente, e nenhum deles sabia para onde isso os levaria em seguida. O jato particular pousou suavemente em Coimbra, o crepúsculo pintando o céu com listras de laranja e violeta. Sofia apertou a mão de Lucas enquanto eles pisavam no asfalto, o ar fresco mordendo mais forte do que o de Faro. Ela não voltava para casa há meses, e ainda assim, a cidade a saudava com um peso que ela não estava pronta para carregar. O telefone dela vibrou antes de chegarem ao terminal. Número desconhecido. Ela atendeu com hesitação. Sofia Mendes? A voz era curta, oficial. Aqui é o escrivão Jorge do Tribunal do Condado. Preciso informá-la. Novos documentos foram protocolados esta manhã por Tiago Mendes. Ele solicitou a posse exclusiva da sua casa. A respiração de Sofia parou. Isso é impossível. A casa está em nome dos dois. Não de acordo com a declaração juramentada que ele apresentou, Jorge a interrompeu. Há declarações assinadas e documentos bancários alegando que a senhora renunciou aos direitos antes do divórcio. A menos que contestados, o juiz os considerará como evidência válida. O chão pareceu se mover debaixo dela. Isso é uma mentira. Essas assinaturas não são minhas. Sugiro que a senhora traga um advogado para a audiência de amanhã. Jorge respondeu firmemente. Boa noite, senhora. A chamada terminou. Sofia baixou o telefone lentamente, o pulso martelando em seus ouvidos. Lucas puxou a manga dela. Mamãe, o que foi? Ela se agachou, ajeitando o cabelo dele com os dedos trêmulos. Nada que você precise se preocupar, querido. Mas sua voz traiu seu medo. Alexandre, esperando a poucos passos, notou instantaneamente. O que aconteceu? Sofia quis dispensá-lo para esconder sua vergonha, mas o olhar dele a impediu. Firme, direto, não deixando espaço para fingimento. Meu ex-marido. Ela soltou. Ele está tentando roubar a casa. Ele falsificou documentos. Se o tribunal acreditar nele, Lucas e eu não teremos onde morar. Por um momento, Alexandre não disse nada. Sua mandíbula se apertou. Seu olhar fixo para além dela, como se estivesse calculando algo que só ele podia ver. Então, com uma calma resoluta, ele tirou um cartão da carteira e o pressionou na mão dela.
Meu advogado, ele disse. O melhor do estado. Ligue para ele esta noite. Você não vai entrar naquele tribunal sozinha. Sofia balançou a cabeça instintivamente. Eu não posso lhe dever mais. Isso não é caridade. Esta é a minha vida. Se eu aceitar, nunca estarei livre do seu nome. A voz de Alexandre baixou, firme e serena. Não se trata do meu nome. É sobre o seu filho ter um teto sobre a cabeça. Não pense nisso como dívida. Pense nisso como redenção. A palavra pairou, ecoando o mesmo tom que ele usou no telefone na noite anterior. O peito de Sofia se apertou, dividida entre a desconfiança, a gratidão e algo que ela não estava pronta para nomear. Atrás dela, Lucas colocou sua pequena mão na de Alexandre, sem medo. O senhor vai nos ajudar? Alexandre olhou para o menino, tão direto, tão inocente, e depois de volta para Sofia. Sua resposta foi silenciosa, mas absoluta. Sim, eu vou. Setia. O que você faria se estivesse no lugar de Sofia? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias emocionantes. O horizonte de Coimbra cintilava pela janela do táxi, mas Sofia mal o via. Sua mente repassava as palavras do escrivão do tribunal como um disco quebrado. Documentos fraudulentos, assinaturas falsificadas, posse exclusiva. Ela estava rígida no banco de trás, Lucas adormecido contra seu braço, a cabeça pesada em seu ombro. Alexandre sentou em frente a ela, sua expressão ilegível, as luzes da cidade cortando seus traços. Finalmente ele falou: Eu já entrei em contato com meu advogado. Ele nos encontrará logo pela manhã. O aperto de Sofia em sua bolsa se intensificou. Eu lhe disse, não quero ficar em dívida com você. O olhar dele se ergueu para o dela. Não se trata de dívida. É sobre combater fogo com fogo. Tiago tem dinheiro, influência. Você precisará de mais do que a verdade para vencer. Você precisará de alguém que saiba como o sistema se dobra. Sofia mordeu o lábio, dividida. Ela odiava a ideia de aceitar mais ajuda. No entanto, quando ela olhou para Lucas, seu pequeno peito subindo e descendo em sono, a escolha era clara. Eu o encontrarei, ela sussurrou. O táxi parou em um hotel modesto perto do centro. Não era o tipo de lugar que Alexandre normalmente escolheria, mas ele parecia entender a resistência de Sofia à extravagância. Dentro do quarto, Sofia colocou Lucas na cama, ajeitando o cabelo dele com uma ternura que mascarava seu medo. Ela se virou para encontrar Alexandre perto da janela, o telefone pressionado no ouvido, a voz baixa, mas firme. Sim, amanhã, às 9 horas, traga tudo. Registros financeiros, peritos em caligrafia, precedentes de casos anteriores. Sem erros. Ele encerrou a chamada e pegou Sofia o observando. Por um momento, o silêncio se estendeu entre eles, preenchido apenas pelo zumbido do tráfego da cidade. Você parece um homem se preparando para a guerra, ela disse suavemente. Os lábios dele se curvaram em um sorriso fraco e sombrio. É exatamente o que é. Sofia cruzou os braços, estudando-o. Por que você está fazendo isso, Alexandre? De verdade? Você não me conhece. Você não me deve nada. Os olhos dele escureceram, o peso de seu passado tremeluzindo ali. Porque uma vez eu fiquei parado enquanto alguém que eu amava implorava por ajuda. E eu não fiz nada. Eu não vou cometer esse erro de novo. As palavras penetraram fundo, ecoando com uma dor que ela ainda não conseguia entender totalmente. Pela primeira vez, Sofia permitiu que suas defesas vacilassem. Então, amanhã, nós lutamos juntos. Alexandre inclinou a cabeça, o acordo selado não por palavras, mas pela compreensão tácita de duas vidas feridas
se cruzando em um momento crítico. À medida que a noite caía sobre Coimbra, o palco estava montado. O próximo nascer do sol não traria apenas uma audiência. Traria um acerto de contas. O veredicto do coração. A luz da manhã filtrava pelas altas janelas do tribunal, projetando longos feixes sobre os bancos de madeira polida. Sofia sentou na mesa do autor, com Lucas, com a senhora Ana, a amiga da família, na última fileira. Ela alisou sua saia, as mãos trêmulas, apesar de seu esforço para parecer calma. Tiago Mendes sentou-se em frente. Seu terno era caro, seu cabelo perfeitamente penteado, mas seu sorriso de escárnio era o mesmo que uma vez a deixou impotente. Ao lado dele, seu advogado sussurrava estratégia, uma pasta de documentos fabricados empilhada. O estômago de Sofia se revirou. Então a porta se abriu. Alexandre entrou com seu advogado, um homem alto de olhos penetrantes chamado David. A sala se moveu. A autoridade silenciosa da riqueza e do poder parecia segui-lo. Mas em vez de olhar para Tiago, o olhar de Alexandre encontrou Sofia. Ele deu o menor dos acenos, um lembrete silencioso. Você não está sozinha. O juiz entrou e o escrivão chamou o caso. Papéis farfalharam, o ar pesado de antecipação. O advogado de Tiago abriu primeiro, confiante. Ele apresentou escrituras com a assinatura falsificada de Sofia, alegando que ela havia voluntariamente assinado sua parte da casa. Tiago se recostou, satisfeito, como se o resultado já estivesse decidido. O pulso de Sofia acelerou. Ela queria gritar, protestar, mas seu advogado colocou uma mão firme em seu braço. Espere, David sussurrou. Quando foi a vez deles, David se levantou. Sua voz era calma, medida. Meritíssimo. Estes documentos podem parecer oficiais, mas não são. Temos uma análise de caligrafia que confirma que a assinatura foi falsificada. Também temos registros bancários que mostram saques feitos sem o conhecimento da Sra. Mendes. E o mais importante, ele fez uma pausa, puxando uma pasta menor. O olhar de Alexandre se aguçou. Temos evidências que ligam o Sr. Mendes a um padrão de má conduta financeira em negócios anteriores. Ele não está simplesmente tentando tomar uma casa. Ele está tentando cometer uma fraude em larga escala. O tribunal sussurrou. O rosto de Tiago ficou vermelho. Ele se inclinou para seu advogado, sussurrando freneticamente. O juiz ajeitou os óculos. Vou analisar este material cuidadosamente, mas o peso desta evidência é significativo. Sofia exalou pela primeira vez naquela manhã. Os documentos estavam do lado dela agora, mas a batalha não tinha acabado. Ela ainda tinha que falar. O juiz olhou diretamente para ela. Senhora Mendes, a senhora deseja se dirigir ao tribunal? Todos os olhos se voltaram para ela. Sua garganta estava seca, seus joelhos fracos. Ela se levantou lentamente, com o coração batendo forte. O olhar firme de Alexandre a ancorou. Sua presença uma garantia silenciosa às suas costas. Pela primeira vez em anos, Sofia enfrentou Tiago não como sua esposa abandonada, mas como uma mãe lutando pelo futuro de seu filho. E ela começou a falar. O tribunal ficou em silêncio. Cada som, o farfalhar de papéis, o ranger de sapatos, parecia desaparecer enquanto Sofia se levantava. Ela agarrou a borda de madeira da mesa para se firmar, sua voz vacilando no início, mas ganhando força. Meritíssimo, há 5 anos, eu confiei em Tiago Mendes com tudo que eu tinha, minhas economias, minha casa, meu futuro. Ele me deixou quando eu estava grávida de 7 meses e desde então eu criei nosso filho sozinha. Cada centavo que eu ganhei foi para manter um teto sobre nossas cabeças. Ela olhou para Lucas, sentado ao lado da senhora Ana na galeria. Seus olhos arregalados lhe deram coragem. O que a senhora vê nestes documentos falsificados
não é apenas uma tentativa de roubar uma casa. É uma tentativa de apagar o único lugar seguro que meu filho já conheceu. Esta casa é mais do que propriedade. É estabilidade, é dignidade, é a prova de que nós sobrevivemos. Tiago se mexeu desconfortavelmente, mas ela continuou. Eu sei o que é contar moedas para a fórmula do bebê. Eu sei o que é escolher entre pagar uma conta e comprar remédio. E, no entanto, eu nunca pedi ajuda a Tiago. Ele nos abandonou. E agora ele retorna, não com apoio, mas com engano. Seus olhos se moveram brevemente para Alexandre. Ele deu um leve aceno, firme e afirmador. Eu não estou pedindo simpatia, ela continuou. Eu estou pedindo verdade. E a verdade é que estes papéis são mentiras. Meu filho merece algo melhor do que mentiras, e eu mereço proteger o pouco que lutamos para ter. Suas palavras finais pairaram no ar. Até o juiz se inclinou ligeiramente, como se estivesse absorvendo cada sílaba. Quando Sofia se sentou, suas mãos tremiam, mas seu coração estava firme. O juiz pigarreou. Obrigada, Sra. Mendes. A sinceridade de sua declaração foi anotada. Este tribunal considerará tanto a evidência quanto seu testemunho com a máxima seriedade. Pela primeira vez em anos, Sofia sentiu que havia realmente falado com sua própria voz. E desta vez, Tiago não tinha o poder de silenciá-la. A revelação e a redenção. Tiago se levantou abruptamente, sua cadeira arranhando o piso polido. Seu advogado se inclinou, sussurrando com urgência, mas Tiago o ignorou, dando um passo à frente com um sorriso de escárnio desafiador. Meritíssimo, ele disse, com a voz afiada. Minha ex-mulher está apelando para a simpatia. Ela está dramatizando suas dificuldades para desviar do fato de que não pode manter financeiramente a propriedade em questão. Eu posso. Essa é a diferença. Arfações ecoaram na galeria. A mandíbula de Sofia se apertou, mas ela se forçou a permanecer imóvel. David ajeitou os óculos calmamente. Permissão para responder, meritíssimo? O juiz acenou. O Sr. Mendes alega superioridade financeira. David começou, segurando uma pasta. Mas os registros de suas contas bancárias mostram constantes saldos negativos. Além disso, ele colocou outro papel. A assinatura dele nos documentos de transferência da hipoteca não corresponde às assinaturas verificadas de transações anteriores. A análise de caligrafia independente confirma isso. O juiz estudou a evidência em silêncio. O rosto de Tiago ficou vermelho. Falsificação? Isso é absurdo! É mesmo? Mas antes que ele pudesse terminar, David deslizou para a frente uma folha final. Além disso, o Sr. Mendes protocolou estes documentos através de uma empresa de fachada registrada sob o nome de Pierce Financial Holdings. Esta empresa foi previamente sinalizada em investigações financeiras ligadas a aquisições predatórias. A sala ficou tensa. Até a expressão do juiz endureceu. Sofia olhou para Tiago, uma vez o homem em quem ela havia confiado sua vida, e não sentiu mais medo, apenas clareza. O juiz se virou para Tiago. Sr. Mendes, isto é sério. O senhor tem uma explicação para estas irregularidades? Tiago gaguejou, suor se formando em sua testa. Seu advogado tentou intervir, mas o dano já estava feito. Da galeria, a voz pequena de Lucas ecoou. Mamãe, a gente vai ficar com a nossa casa? A inocência perfurou o silêncio. A garganta de Sofia se apertou, mas ela sorriu para seu filho e acenou gentilmente. O juiz bateu o martelo. Ordem. Então ele se inclinou para a frente. Este tribunal entrará em recesso antes de proferir a sentença. Mas que fique claro, a evidência apresentada coloca a credibilidade do Sr. Mendes em séria dúvida. Enquanto o som do martelo ecoava, Tiago se virou, encarando Sofia com raiva mal disfarçada. E Alexandre, silencioso até agora, finalmente deu um passo à frente, colocando uma mão protetora na cadeira de Sofia. Sua voz era baixa, mas firme, destinada apenas a Tiago.
Ela não está mais sozinha. Tiago congelou com o peso daquelas palavras. Pela primeira vez, sua arrogância vacilou. O tribunal murmurou enquanto o juiz chamava um recesso. Tiago desabou em sua cadeira, sua bravata despojada. Sofia se abaixou para pegar os lápis de cera de Lucas do banco. Seu coração batia forte, tentando se acalmar após a tempestade do testemunho. David se aproximou, baixando a voz. Há mais um ponto que ainda não abordamos. É delicado. Sofia levantou o olhar, cautelosa. O que é? David abriu uma pasta, as páginas nítidas sussurrando enquanto ele as virava. A transferência de propriedade que Tiago tentou foi processada através de uma holding. Nome: Pierce Financial Holdings. As palavras atingiram o ar como uma pedra caída na água. Sofia congelou. Seus olhos instintivamente se viraram para Alexandre. Ele não tinha falado, mas a quietude de sua postura o entregou. Sua mão, descansando nas costas da cadeira dela, se curvou ligeiramente em um punho. Pierce, Sofia sussurrou, sua voz falhando. David olhou entre eles, percebendo que ela já havia ligado os pontos. Sim, a empresa foi fundada há 2 décadas por Ricardo Pierce, o pai de Alexandre. Ela foi mais tarde consolidada sob Alexandre após seu falecimento. A explicação espalhou clareza pela sala. Sofia não havia adivinhado cegamente. Ela havia uma vez vasculhado cada conta, cada carta de negação de seguro após a doença de sua mãe. O nome Pierce Financial Holdings havia sido carimbado nelas como uma sombra da qual ela nunca poderia escapar. Naquela noite no hospital, quando o tratamento de sua mãe foi interrompido, a carta tinha vindo sob aquele cabeçalho. Ela a tinha dobrado, amassado, mas o nome estava gravado em sua memória. E agora, ele estava aqui. O mesmo Alexandre Pierce que havia dado um passo à frente com calma e bondade em um balcão de aeroporto. Seu peito se apertou e por um momento ela mal conseguia respirar. Você, ela sussurrou, incapaz de mascarar o tremor. A mandíbula de Alexandre se apertou. Seus olhos encontraram os dela, cheios do peso que ele carregava. Ele não negou. Sofia, ele disse suavemente, sua voz despojada de todo o polimento que ele geralmente carregava. Eu preciso explicar. Mas Sofia puxou a mão dele, sua respiração superficial. Você não precisa, ela disse, embora sua voz traísse a tempestade interior. Eu já sei. David fechou a pasta suavemente, sentindo que isso não era mais sobre argumentos legais. Era pessoal, uma revelação de anos. Na galeria, Lucas puxou a manga de Sofia. Mamãe, por que você está olhando para ele desse jeito? Sofia engoliu em seco, ajeitando o cabelo de Lucas com ternura. Porque às vezes, as pessoas que nos ajudam agora faziam parte da dor antes. As palavras pairaram pesadas, honestas e cruas. Alexandre baixou o olhar. Pela primeira vez desde que o conheceu, Sofia viu não o bilionário que interveio no aeroporto de Lisboa, mas um homem carregando cicatrizes tão profundas quanto as dela. O recesso terminou com o som nítido do martelo, mas Sofia sabia. O julgamento dentro do tribunal não era nada comparado ao acerto de contas que esperava em seu coração. Novo começo. O martelo bateu 3 vezes, chamando o tribunal de volta à ordem. O ar estava pesado, carregado com tudo o que não foi dito. Sofia estava rígida, a mão pequena de Lucas envolta na dela, enquanto Alexandre permanecia uma figura silenciosa ao seu lado. O juiz ajeitou os óculos. Após analisar as evidências, assinaturas fraudulentas, documentos fabricados e o testemunho fornecido, eu, por meio deste, decido a favor da senhora Sofia Mendes. A petição para transferir a propriedade é negada. A posse total da casa permanece com a senhora Mendes. As palavras caíram como uma liberação de ar que ela havia prendido por anos. Sofia fechou os olhos.
O alívio a invadiu, mas também a exaustão. Lucas apertou a mão dela. Mamãe, a gente pode ir para casa? Sim, querido, Sofia sussurrou, beijando a cabeça dele. Nós podemos ir para casa. Do outro lado do corredor, Tiago estava pálido e encurralado, seu advogado sussurrando com urgência, mas em vão. Os olhos dele se moveram para Sofia. Parte raiva, parte arrependimento, mas ela não se encolheu mais. Pela primeira vez, o poder dele sobre ela havia sumido. Enquanto as pessoas começavam a sair, David se inclinou. Acabou, Sofia. Você conseguiu. Mas antes que ela pudesse responder, Alexandre falou, sua voz baixa, instável. Não, ainda não. Sofia se virou para ele, sua expressão cautelosa. O nome Pierce Financial Holdings ainda ecoava em seu peito como uma velha ferida reaberta. Alexandre se levantou, dirigindo-se ao juiz. Meritíssimo, posso pedir um momento para registrar? O juiz, surpreso, permitiu. Alexandre deu um passo para a área central do tribunal. Para um homem conhecido por sua compostura, suas mãos tremeram ligeiramente enquanto ele encarava Sofia. Eu devo a ela e a este tribunal a verdade. A empresa da minha família, a Pierce Financial Holdings, foi uma vez responsável por decisões que negaram tratamento a pacientes que não podiam cumprir os termos do seguro. Uma dessas pacientes era a mãe de Sofia. Eu não posso desfazer o que aconteceu, mas eu posso assumir a responsabilidade agora. Arfações se espalharam pela sala. O juiz franziu a testa. Senhor Pereira, isso não é exigido para o caso em questão. Eu sei, Alexandre disse com a voz embargada, mas é exigido para mim. Os olhos de Sofia brilharam. Ela não esperava que ele se levantasse na frente de todos e expusesse a ferida que ela pensou que ele esconderia para sempre. Ela se levantou lentamente. Alexandre, ele se virou para ela. Eu não peço perdão. Eu peço uma chance de ajudar a reparar o que nunca deveria ter sido quebrado. Para você, para Lucas, para qualquer um que já foi deixado sem dignidade. O silêncio que se seguiu foi profundo. Até Tiago parecia esquecido naquele momento. A garganta de Sofia se apertou. Ela pensou nos corredores do hospital, no sorriso que desaparecia de sua mãe, nas cartas carimbadas com Pierce Financial Holdings. E ela pensou na risada de Lucas, na mão firme de Alexandre no ombro de seu filho, nos momentos de humanidade que ele havia mostrado quando ninguém mais o fez. Sua voz era calma, mas clara. Então não me ajude por culpa, Alexandre. Ajude para que mais ninguém tenha que implorar por uma chance de viver com dignidade. Uma única lágrima escorregou pelo rosto dele. Ele curvou a cabeça. Eu irei. O martelo bateu novamente, encerrando o caso. Mas para Sofia, o verdadeiro veredicto já havia sido dado. Justiça, sim, mas também algo mais profundo. Um reconhecimento da dor. Uma ponte em direção à cura. Ao saírem do tribunal, o ar frio de Coimbra os envolveu. Repórteres se aglomeraram, mas Alexandre protegeu Sofia e Lucas com seu casaco, guiando-os para além das câmeras piscantes. Nos degraus do tribunal, Lucas puxou a mão de Alexandre com uma certeza infantil. Você pode vir para casa com a gente? Sofia começou a protestar, mas Alexandre apenas sorriu para o menino. Se a sua mãe disser que sim. Sofia encontrou o olhar dele. Pela primeira vez, ela viu não apenas o homem ligado ao seu passado, mas o homem escolhendo um futuro diferente. Ela acenou com a cabeça. Sim, e juntos eles desceram os degraus, mãe, filho e bilionário, em direção a um horizonte onde a redenção e segundas chances os esperavam. Setia, o que você achou desta história? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias emocionantes como esta.